Bom, gente, vamos começar. Vamos retomar, na verdade, nossos estudos a partir do nosso último encontro. Semana passada não houve aula, em virtude do segundo após eleição, entendeu? Então, poderia ser meio que esvaziado o nosso encontro, então a gente decidiu fazer a reposição das aulas durante a semana. O Diego fez a reposição dele na quarta-feira, acho que foi na quarta-feira à tarde, entendeu? E hoje, à tarde, Egito e eu faremos a reposição das aulas daquele dia, entendeu? Eu vou montar, após a aula eu vou montar um horáriozinho, entendeu? Para eu expor no grupo de vocês, tá bom? Então a gente vai começar às 14 horas, como normalmente de costume, as aulas da tarde, elas iniciam neste horário, tá? Então, quando encerrar a aula aqui, a mais ou menos umas 15 para 11, eu preparo um horáriozinho e coloco para exponho para vocês aí, tá certo? Nesse caso, nós daremos continuidade ao conteúdo de agora de manhã, hoje à tarde, tá certo? Fazemos a reposição da semana passada e a gente precisa fazer isso porque o finalzinho do quarto trimestre aí está aí praticamente, dia 18 de dezembro, então a gente tem menos de um mês para concluir isso com provas e tudo mais. Então, a gente precisa dar conta do conteúdo. Embora o conteúdo de vocês seja um conteúdo mais simples, a gente vai terminar com o tempo, com uma certa tranquilidade, né? No último encontro, e essas aulas à tarde, fazer essa reposição de segunda-feira é fundamental justamente para isso. No último encontro, a gente falou sobre variedades linguísticas, né? 2, a gente tem falado de variedade linguística 1, a gente falou sobre variação linguística e preconceito social, né? Terminamos aqui, ó, nesse aspecto. Ficou passar para vocês alguns exemplos dessas variedades, tá certo? E o preconceito social, e ainda falar sobre o preconceito linguístico, para a gente partir para dois outros aspectos também de textualidade, que são pressupostos e subentendidos, tá certo? A gente vai discutir isso posteriormente. Então, seguindo ainda essa ideia de variação linguística e o preconceito social, né, a gente sabe que todo o processo comunicativo, tá certo? Ele segue um padrão, né? Esse padrão é determinado pela sociedade, tá bom? Digamos assim, os usuários do idioma, se assim pudermos determinar, tá certo? Então, quem vai determinar essas mudanças são esses usuários. O português brasileiro, o português falado no Brasil, ele tem essa característica dessas variações porque a sociedade em si ela sofreu, digamos assim, um processo de miscigenação, tá certo? Esse processo de miscigenação ele traz não só a mudança, digamos assim, a mistura de raças, ele traz também junto com essas raças suas culturas, né? E essas culturas que são adicionadas ao nosso povo, ao povo brasileiro, por exemplo, ela interfere diretamente na linguagem, interfere diretamente no processo comunicativo, então por isso que há essas construções. A gente não poderia deixar de falar o seguinte, que essa variação linguística ela pode gerar, em algumas situações, um preconceito social, né? Então, muitas vezes a gente é avaliado pela maneira como a gente fala, pelo que a gente fala, entendeu? E tudo isso faz parte desse processo, e aí comete-se o que chamamos de preconceito linguístico, que gera um preconceito social, né? Que é um preconceito social, na verdade, mas menos difundido, menos divulgado, uma vez que fisicamente talvez não interfira muito. Talvez porque quando você é corrigido em público, você gera-se, na verdade, digamos assim, um constrangimento, alguma coisa do tipo. Isso também é preconceito, também gera problemas físicos, mentais para qualquer um, tá bom? Então, por isso que deve ser levado em consideração também. Embora não seja configurado crime, digamos assim, ainda, né? A questão do preconceito linguístico, tá bom? Não seja.
Ah, quando está previsto para as aulas encerrar. Dia 18, Olivia. 18 de dezembro, entendeu? Está previsto para isso, tá bom? Se houver alguma mudança, a gente informa. Provavelmente não. Para primeiro e segundo ano, dia 18, nós temos o encerramento. Para o terceiro ano, só encerra em janeiro, entendeu? Devido ao Enem. Então, vamos lá, ó. Então, a gente encerrou por aqui. A gente falou sobre esses dois aspectos, né? Eu tinha alguns exemplos aqui, ó. E aí serve para elucidar justamente o que eu estava dizendo, ó. O papagaio está lá, ó. Bicicleta, concreta, cardeneta. Nossa, ele fala tudo errado. Na verdade, até meio que não, o papagaio não fala, ele repete aquilo que os outros falaram, aquilo que ele ouviu, né? Ele não fala, ele é tipo um gravador, tá bom? E aí, o que que acontece na situação? A mulher vem devolver o seu papagaio. Há algum problema? Então, onde está concentrado, né, a origem daquele discurso, tá bom? A origem daquele discurso. Então, observem vocês que o cidadão aí ele tem algum problema com o uso da língua, como usuário da língua, embora esse problema, do ponto de vista oral, ele até seja aceitável quando a ideia é passar a informação, mesmo que fragilizada e com suas limitações, ele consegue passar alguma coisa, tá bom? Porém, do ponto de vista da linguagem informal, o cara comete absurdos, tá bom? Na teoria aí de Fernando Gonzalez, a mulher devolve papagaio porque não se identifica com a variedade linguística falada pela ave, não se identifica. Então aí ó, começa a ver a questão do preconceito social aí, tá certo? Ou talvez para evitar que pensassem que ela ou a família dela tivesse sido um modelo para aquele modo de falar do papagaio. Então, o preconceito social começa a se construir a partir daqui, tá certo? Então, ver que ela devolveu o papagaio para não correr esse risco é uma dos vieses, digamos assim, de, de entendimento, é esse, na verdade, tá certo? De que ou ela não queria ela não se identifica com aquela situação, com aquela linguagem, com aquele uso, não faz parte do cotidiano dela, não faz parte da vida dela, ou ainda o que os outros podem achar, já que o papagaio ele repete, na verdade, né? Então chega a ser até contrassensual essa ideia de dizer que ele fala errado. Mas é isso. Então, ó, falar bem é falar adequadamente. Preste atenção. Vamos lá. Zezo, nós vamos a um casamento. Você não pode se vestir desse jeito. Vai pôr uma roupa decente? Parece que faz isso de propósito. Olha lá a roupa decente que o cara veio. Botou só a gravata. Entendeu? Então vejam vocês que o falar bem é falar adequadamente. Sim, beleza. Falar bem é falar adequadamente. Porém, esse adequadamente depende do contexto. Depende da situação comunicativa. Então, é por isso que a gente não pode simplesmente dizer que eu preciso sempre falar usando a gramática normativa, não, que vai chegar numa situação em que eu não vou atingir meu objetivo comunicativo. Nessa situação aqui, não foi atingido o objetivo comunicativo, tá certo? Por quê? Vai se vestir adequadamente, então se vestir adequadamente aqui estaria ligado diretamente a se vestir de maneira mais formal, como se tivesse um traje específico para uma situação adequadamente, né? Então, enfim. Então, todas as variedades linguísticas têm seu valor e sua importância, mas saber usar bem uma língua significa saber empregar a variedade linguística mais adequada a cada situação. Então, a questão aqui é o seguinte: não existe uma variedade, essa é melhor do que aquela, essa é mais eficiente do que aquela. E né? Quando o processo comunicativo ele é mais eficiente, aquela que torna o processo comunicativo mais eficiente, aquela sim é a mais adequada, digamos assim, a uma situação específica, tá? Então, a gente não pode simplesmente dizer, fulano usa a gramática normativa, fulano fala sempre formal, por exemplo. Vai ter uma situação em que o cara vai precisar utilizar uma linguagem popular, uma linguagem que não siga aquele padrão da gramática normativa. Ou então ele não vai conseguir se comunicar, não vai atingir o objetivo comunicativo. A gente até já discutiu isso no primeiro ano. Bom? Então é isso que ele diz aqui, ó. Não há uma melhor que a outra, tá certo? Se você souber usar adequadamente aquela variante para cada situação, isso é o ideal, tá? Então, a maneira como você fala com os colegas na escola, a maneira como você se dirige ao seu professor, a maneira como você fala com sua mãe, a maneira como você fala com seus colegas
quando estão reunidos em um determinado grupo. Então, tudo isso representa, na verdade, né, situações comunicativas distintas e que, se você consegue se adequar a cada uma delas, gerando uma variante para cada uma das situações, isso mostra sapiência, né? Isso mostra que você está preocupado com o processo comunicativo, tá bom? Da mesma forma que, se você chegar numa situação formal, você também precisa se adequar àquele padrão formal, por exemplo, para naquela situação utilizar uma linguagem adequada à situação formal. E aí vale lembrar que você não precisa dominar a gramática, mas você precisa utilizar uma linguagem formal. Aspecto de formalidade e dominar a gramática normativa são coisas diferentes. Saber a gramática normativa é compreender todas as possibilidades da língua. Usar a linguagem formal é compreender todas essas possibilidades? Claro que não. Tá? Para aquela situação, eu utilizar uma linguagem adequada. Tá bom? Fazer com que todos que estejam naquela situação compreendam da melhor maneira possível. Tá certo? Então, tipos de variedades linguísticas, que aí no livro de vocês tem até isso também, a diferença de lugar e de região, que a gente já viu que é a variação geográfica. Escolaridade e classe social tem muito a ver com a adequação da linguagem ao contexto, né? Mas o de classe social e escolaridade é muito evidente isso, as pessoas que têm acesso à educação e aquelas que não têm, tá? Mostra divergência no falar e no aspecto linguístico. Diferenças históricas, que entra naquela questão da variação histórica, né? A mudança da linguagem com o passar do tempo, o vós me ser de antes, está resumido ao ser de hoje, o vamos em boa hora antes de antes, o vamos em boa hora de antes, hoje está resumido simplesmente ao bora, e por aí vai, tá? Na oralidade e na escrita, oralidade e escrita são coisas iguais do ponto de vista técnico, né? São processos comunicativos, porém são distintos do ponto de vista prático. Na prática, na oralidade, a gente usa todas essas possibilidades de variações. Na escrita, não. A gente tende ou devemos seguir o modelo, o padrão da gramática normativa, embora em algumas situações a gente nem siga isso, tá? Formalidade e informalidade, que é outro aspecto que eu acabei de falar, né? A informalidade é mais despreocupada, depende muito da situação em que se usa, né? Então, se a situação é formal, a gente vai usar uma linguagem mais elaborada, não precisa ser a padrão, não precisa dominar, mas precisa elaborar bem a linguagem. E a informalidade, a gente não tem tanta preocupação com essa elaboração, vai de qualquer jeito, improvisa aquela coisa toda, tá? E a gíria, que também é uma variante nesse processo, tá certo? Então, a gíria é tido como uma linguagem modista, tá certo? É o que tiver na moda, ela tem por característica cair no esquecimento de maneira rápida e já ser atropelada por uma outra palavra, uma outra gíria, tá certo? Um outro termo que consiga transmitir aquela comunicação. Identifica, inclusive, alguns grupos, né? Algumas tribos urbanas, tá certo? Ela também pode ser considerada como uma identidade para cada uma dessas tribos, tá certo? E, de certo modo, por ser uma variante, digamos, sociocultural, né? Por ser uma variante sociocultural, a gíria, ela também pode se enquadrar no aspecto de classe social. Classes sociais diferentes usam gírias diferentes, diferenças de lugar ou de região. Então, em determinadas regiões usam línguas diferentes. E aí, quando a gente fala lugar ou região, a gente está falando não só as regiões do país, mas os lugares como bairros distintos, tá certo? Diferenças históricas também, tem gírias do passado e gírias da atualidade. Então, tudo isso, a gíria está envolvida em todos esses processos, tá bom? Fora do processo de formalidade. Na formalidade não se tem gíria, tá bom? Na escrita também não se tem gíria, a não ser que o texto fale sobre gíria, tá? Diferença de lugar ou região, ó, nós temos aí, eu queria ser como esse passarinho. Tonho, desculpa, Chico. Então, observa que o camarada desceu no pau aí, desceu uma pedrada aí em Chico, né? Assim como desceria no passarinho, tá certo? Então, isso configura uma variante de lugar e de região. Não a situação, mas o uso da linguagem. Desculpa, Chico. Tá certo? É isso que representa uma linguagem interiorana até, certo? Interiorana do país. Escolaridade e classe social, foi aquele exemplo que a gente viu lá, né? A senhora aqui escolarizada e provavelmente de classe social elevada, tá certo? E o cidadão aqui, ó,
de escolaridade baixa e de classe social baixa também. Isso mostra que ele está no balcão aí, tá certo? Como se fosse um empregado, tem uma tajazinha aqui que identifica a função e a pessoa que exerce essa função, tá bom? A mulher bem vestida aí representa ser uma madame aí e tal, né? A janela lá atrás de vidro, um quadro bem elaborado na parede, um lugarzinho para o papagaio, enfim. Né? Tudo isso mostra uma distinção no que diz respeito à classe social, né? E a escolaridade está na fala das personagens da tirinha. As diferenças históricas, né? Nós temos aí ó, o texto de domínio público aí, chora menina, chora, chora, porque não tem vintém. Menina que está na roda parece uma toleirona bobona. Então, nesses versos aí, há duas palavras que caíram em desuso, que é vintém e toleirona, tá certo? Então, essas duas palavras representam é, 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 arcaísmos, digamos assim. Vintém é uma antiga moeda de pouco valor e toleirona é a pessoa tola, bobalhona. Então, as palavras que são utilizadas, por exemplo, hoje, no lugar destas duas palavras que caíram em desuso, né, juntamente com elas, vão representar justamente essa variação histórica. No passado utilizava assim, na atualidade utiliza dessa forma, tá certo? Então, é assim que se comporta. Oralidade e escrita. Em princípio, a linguagem oral é mais espontânea do que a linguagem escrita, óbvio. Na linguagem oral são comuns, por exemplo, tá, entendeu, etc. Isso também, né? Principalmente nas aulas aqui. Já a língua escrita é mais monitora, pois temos condições de escolher bem as palavras. A linguagem oral, ela é, digamos assim, imediatista. Sempre a gente pensa aqui, já profere o discurso aqui. Então, corre-se o risco de se cometer mais erros. Tá certo? Então, é preciso muito conhecimento muito elevado no processo comunicativo da língua portuguesa, justamente para evitar o cometimento desses erros na linguagem oral. Na linguagem escrita, a coisa é diferente, porque a gente tem, na verdade, um tempo para planejamento, tem como escolher as palavras adequadas, tem como corrigir, tá certo? Então, tudo isso está envolvido nesse processo. Então, por isso que pede-se, cobra-se, que na linguagem escrita siga-se o padrão da gramática normativa, justamente por isso, tá? Por ter esse tempo para elaborar o discurso, tá certo? Para preparar, para escolher a palavra adequada, e por aí vai, tá bom? Contudo, essas diferenças entre oralidade e escrita têm diminuído bastante, principalmente nos dias de hoje. Claro que sim. Primeiro, hoje a maior parte dos brasileiros sabe ler e escrever. E quanto mais uma pessoa lê, mais ela tende a empregar as formas da língua escrita quando está falando em situações formais. Se a gente é um bom leitor, a gente se acostuma com determinadas construções. Não precisa sequer a gente aprender as regras da gramática normativa. Naturalmente, a gente vai começar a escrever melhor. É isso que ele está dizendo aqui. Segundo, com o uso da internet, as fronteiras entre o oral e o escrito têm se enfraquecido, já que os textos de e-mails, Orkut, Twitter, Facebook, bem novinho Orkut, embora seja escrita, aproximam-se bastante da fala. Como essas redes sociais elas simulam um processo oral, tá? Então, ao simularem esse processo oral, isso quer dizer que os usuários também podem fazer parte daquelas mesmas, podem utilizar naquele processo comunicativo aquelas mesmas características do processo oral. Tá certo? Vide os aspectos multimodais que a gente usa, né? Os elementos multimodais que a gente usa nas redes sociais hoje em dia é gigantesco, né? Essa multimodalidade são as multiplicidades de elementos que a gente agrega ao processo discursivo. Aquelas figurinhas, né? No texto escrito, essas setinhas, né? Um destaque aqui, ó. Aqui está negritado essas palavras. Isso é multimodalidade, tá bom? São elementos extratextual que a gente usa como destaque, para chamar atenção, para enfatizar, para valorizar, tá certo? Na oralidade, a gente usa ó, os gestos, tá bom? A expressão facial, tá bom? Tudo isso está envolvido nesse processo comunicativo, que são chamados de multimodalidades, que a gente vai discutir isso mais para frente. Formalidade e informalidade tem muito a ver, está muito relacionado ao veículo, ou seja, onde vai ser transmitida aquela mensagem, aquela informação, né? Então, você observar esse texto aqui, não segue um padrão,
tá bom? De formalidade, né? É extremamente informal. Eu posso enviar um e-mail de maneira informal? Claro que sim. Aí depende da pessoa para quem você está enviando aquela mensagem. Se ele for compreender todas essas gírias, todos esses aspectos aí, naturalmente você pode enviar. Se for para uma empresa, questão de trabalho, você vai ter que se adequar. Então, é um exercício de adequação da linguagem ao contexto, tá certo? É um exercício disso. Tá bom? Então, você tem que, como todo texto, você tem que pensar primeiro no interlocutor e que vai receber a mensagem para privilegiar aquele processo, aquela relação de intencionalidade e aceitabilidade discursiva. Então, você tem que saber que o teu interlocutor vai entender. A pessoa que receber aquela mensagem vai entender aquilo, porque se ela não entender, então você vai usar uma gíria, porque aí você vai ferir a comunicação, que é o aspecto principal de se aprender uma língua, tá bom? A gíria, né, grupos sociais que usam na fala certas palavras e expressões que são próprias, que identifica aquele grupo, por exemplo, tá certo? Então, ó, Orelha, estamos ligados que você virou astro de roda. Estamos ligados, tá bom? Não tomar pelo sentido básico da palavra, o sentido essencial dela, o sentido literal, tá bom? Porque representa uma gíria, então tem uma significação, tem uma semântica diferente. É tudo uma questão semântica, tá? Virou astro de rock, é isso? O astro também já entra nesse aspecto aí, embora tenha caído em desuso como gíria e passou a ser regulamentado como uma palavra comum, certo? Cara, ficamos super felizes. Cara, claro, muito felizes. Só mó feliz. Mó feliz. Também uma gíria. Porque você me, porque você vai me pagar aqueles 10 paus. 10 paus, por exemplo. Para mim, 20 paus. Mim, 15. Tá? Então, o cara se lascou. Então, gíria é isso, tá bom? Gíria é a identidade de um povo, de uma determinada região, de um determinado grupo social, tá certo? Agora, vale lembrar que, parafraseando aí Engenheiro do Havaí, é um sucesso que dura a eternidade de uma semana, né? Então, isso quer dizer que é um sucesso passageiro, que é passageiro. Há algumas gírias que são mais duradouras, porém bem passageiras hoje em dia, tendo em vista que, com o advento aí da internet, com as redes sociais, por exemplo, e com a velocidade com que se propaga nas redes essas novas possibilidades, então, ela tende cada dia mais ser modista, né? E cada dia mais cair no esquecimento com uma certa rapidez, tá? Aqui tem alguns exemplos de gírias antigas, né? E as mais atuais, né? Atuais, ó. Vamos lá, ó. Azará, paquerar, boia, rango, comida, dar um gás, fazer algo rapidamente, do bem, alguém confiável, é 10. É muito bom. Firmeza, pessoa legal. Galera, turma, torcida, mão de vaca, pessoa mesquinha, maneiro, algo bem interessante, tá ligado? Está atento, esperto, zica, azar. Vale lembrar que algumas dessas aqui já caiu em esquecimento, viu, gente? Foi se perdendo aí, ó. O azará já caiu, o boia, o rango já caiu, o dalgás ainda até que usa, do bem também até que usa, é 10, sempre foi muito utilizada, firmeza ainda, galera, pouco usada, mas está lá, a galera usa muito, eu particularmente uso muito, galera. Mão de vaca, pouco se usa, mas ainda usa maneiro. Eu acho que há uns 10 anos foi bem utilizado o maneiro, até algumas músicas, né? Se eu não me engano, é Maurício Manieri, usava muito esse termo maneiro, e outros cantores aí. O Tá Ligado caiu muito em desuso, tá ligado, né? O Zica pouco se usa, usa-se muito no futebol, né? O Tamassa ainda está em evidência, mas já foi mais bem difundido, né? Antigas, bafafá, que é conclusão, bicho, forma de tratamento. Ananias usa muito esse bicho, tá? Bocó, mocó, pessoa que não sabe se comportar, é um bocó. Ainda até que é usado, viu?
Carango, carro, acho que caiu nisso também antigamente. Chuchu, beleza. Acho que não era. Acho que vocês nunca ouviram falar nisso. Cri-cri, ainda os mais idosos ainda usam isso. Nos trinques, as pessoas também mais velhas já usam. Acho que as mães de vocês, os pais de vocês conhecem bem isso. Plá, conversa, isso aqui eu confesso que eu nunca ouvi como conversa, né? Para Frentex, isso aqui marcou uma época, mas não é época de vocês. E tá russo, esse russo ainda é utilizado mais por pessoas de idade um pouco mais avançada, não do grupo de vocês. Tá certo, galera? Então, este a gente encerra aqui, tá? A gente vai passar, vai voltar ali. 23/11. A gente vem para aqui agora. Só para a gente terminar, tá certo? Tudo aquilo que a gente falou está aqui, ó. Certo? Aquelas variações de origem, de idade, mercado de trabalho, grau de escolarização, tá vendo? Ó? Redes sociais, né? Aquelas mais atuais aqui a gente falou, por exemplo. E por fim, né? A gente fala sobre o preconceito linguístico. O que é isso? O que vem a ser esse preconceito linguístico? Tá? O que é o preconceito linguístico? Ó, quando o sujeito sofre algum tipo de estereótipo negativo devido ao seu modo de falar e ou escrever, dizemos que ele sofre um preconceito linguístico. Dentre as diversas variedades linguísticas, há aquelas que têm o maior prestígio social, enquanto outras são estigmatizadas. Tudo depende do jogo das relações sociais. E o que define o que é prestigiado ou estigmatizado está atrelado muito mais ao estereótipo que se tem de um sujeito ou grupo social do que ao modo como a determinada pessoa fala ou escreve, tá certo? Então, gente, vamos ver o exemplo, depois eu faço um comentário. Pense bem, quem são os falantes que empregam as formas planta, trabalho, perguntar, cozinha, etc. Geralmente são pessoas sem instrução formal, residentes na zona rural ou nas periferias de grandes cidades, que exercem atividades profissionais mal remuneradas, etc. Qual o prestígio que elas têm na sociedade? Muito pouco, quase nenhum. Principalmente numa sociedade como a brasileira, extremamente injusta na distribuição de renda e marcada por um alto grau de exclusão. Então, galera, para a gente entender bem esse preconceito social, né, não se limita apenas a uma questão de bullying na escola, por exemplo. Ah, fulano falou mesmo. Não se limita especificamente a isso. Ele leva a um preconceito social, leva a uma desigualdade social, tá certo? Porque, por exemplo, se o cara usa uma terminologia como essas, por exemplo, que foram citadas aqui, ó, anteriormente, e quaisquer um de nós questionar, a gente comete um absurdo, não só um preconceito político, como também um preconceito social. Como foi dito aqui, as pessoas que usam tais construções, elas são pessoas que não tiveram acesso à escolaridade, né? E que, do ponto de vista comunicativo, ela já atinge um processo muito evoluído, digamos assim. Que, por não ter acesso à escolaridade, devia, inclusive, não saber essas palavras. Tá? Mas que, por uma questão cultural, né? E de acesso oral, digamos assim, ao discurso, elas conseguem transmitir tais informações. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as pessoas que são analfabetas, que não tiveram acesso à escolaridade, têm a capacidade de se comunicar, mesmo que com limitações assim, e que não podem ser questionadas. E que, quando questionadas por esse uso, comete-se um preconceito linguístico. Tá? Então, tem muito a ver com isso. Tá certo? E o fato de utilizarem tais expressões, quando a gente as recriminam, aí a gente não comete só um preconceito linguístico, a gente comete um preconceito social também. Porque para a gente recriminar, mostra que a gente teve acesso à escolaridade. Para ter acesso à escolaridade, mostra que a gente tem um poder aquisitivo melhor, né? Porque tivemos acesso à escolaridade. Como a sociedade brasileira é injusta nesse sentido, então, aí já parte para um preconceito social. Aí não é mais uma questão apenas de preconceito
linguístico, mas um preconceito social. Né? E a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa avaliar toda a situação comunicativa em que está envolvida o uso daquele termo, do planta, do trabalho, do perguntar, do cozinha, tá? Do cozinha, perdão, tá bom? Por quê? Ele acaba sendo mais valioso, por exemplo, imaginem vocês que vocês vão a uma palestra na universidade aí, alguma questão voltada para agropecuária, digamos assim. Aí em Bananeiras mesmo, né? Ou medicina veterinária, alguma coisa do tipo. E aí, dentro desse trabalho, dentro dessa explanação, o cara chama, digamos, as pessoas que cuidam dos animais, de vacas, por exemplo, que fazem parte de vaca e por aí vai, que normalmente são pessoas de grau de escolaridade lá embaixo. Não os que trabalham na universidade, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso, gente. As pessoas que trabalham nos sítios, nos interiores, fazendo parte de animais, por exemplo. Imagina que o camarada traz um cara desse para a explanação dele. E aí começa, planta, trabalho, perguntar e cozinhar. Todos nós vamos entender o que ele está dizendo. E o especialista que está ali na frente apresentando a sua palestra começa a utilizar uma linguagem técnica da profissão dele. A gente não entende patavinas. A gente não entende nada. Ou seja, quem foi mais eficiente no processo comunicativo? Foi o analfabeto ou foi o especialista? O analfabeto que usou a linguagem simples, porque faz parte da nossa cultura isso. A gente vem lá de baixo. Né? A gente começa, tem sempre um processo básico no início de tudo. Então, parte desse princípio aí. Então, por que a gente vai questionar se a gente está entendendo a mensagem? Afinal de contas, todo o propósito comunicativo que a gente está aqui estudando numa aula de gramática, por exemplo, hoje, é para a gente aprender a ler e escrever. Onde simplesmente. Ah, professor, para passar no Enem, sim. Passa no Enem sem ler e escrever? Como? Tá? Então, representa, todas as aulas que você tem de língua portuguesa, se você fizer pós-doutorado, representa exclusivamente isso. Aperfeiçoamento do processo comunicativo, nada mais. Algumas atividades sociais que faz parte da nossa cultura depende desse conhecimento. Aí é outra história, passar num concurso público para assumir um emprego numa das instituições públicas do país, tá certo? Ou das instituições privadas. Então, para isso, você precisa demonstrar que se comunica bem, que conhece todos os elementos do processo comunicativo. É isso. Então, uma aula de gramática representa exclusivamente um aprender a ler e escrever. Tá certo? Então, segue essa linha aí. Tá? Segue essa linha aí. Tá bom, galera? Então, o preconceito é quando a gente questiona essas possibilidades. Questionar essas possibilidades é extremamente preconceituoso. Tá bom? E não é só uma questão de preconceito linguístico, como foi dito aqui. É também de preconceito social. Certo? Então, galera, é isso. Né? Eu quero que vocês leiam um pouco sobre isso, se vocês puderem pesquisar sobre preconceito linguístico, né? Eu sugiro que vocês assim o façam, tá bom? Porque faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia, certo? Quero que vocês leiam isso aqui, ó, e respondam, tá certo? Respondam a essas questões, tá bom? Leia o texto para responder as questões aí, faça uma discussão. Respondam praticando o que tem aí, ó, está disponível para vocês aí das páginas 15, 16 e 17. 15, 16 e 17, tá bom? Para a próxima aula, ok? É isso, galera. Com isso eu encerro para vocês. Eu preciso atender uma chamada aqui agora do Carajás, tá bom? Falou. Abraço para todo mundo. Até de tarde, né? Eu vou montar um horário para vocês de tarde da revolução da nossa aula, certo? Tchau, tchau, galera. Fui, fiquem com Deus, tá bom? Sim, lembra de mandar os exercícios por e-mail, tá? Tchau. Tá. Falou.